Então, esses princípios e valores que uma paternidade traz, tem que se tornar cultura. Porque o que é cultura? Hábitos. A partir de hoje, eu tenho novos hábitos. De como levantar, de como viver, de como produzir, de como tratar as pessoas, de como honrar as pessoas, de como respeitar as pessoas, de como entender, de como me resguardar de situações. Isso são princípios e valores, amados. Quando você não tem princípios e valores, você vai ficar o quê? Descaracterizado. Você não vai ter caráter. Uma pessoa descaracterizada de princípios e valores é uma pessoa que não tem quê? Caráter. E aí que entra, que já foi ensinado sobre orfandade. Por quê? Porque se você é órfão, seja de pais biológicos ou de uma figura, de um pai espiritual, você vai estar descaracterizado. E descaracterizados é ter o quê? Ter falhas nas suas condutas, falhas nas suas escolhas, falhas no seu proceder, falhas na sua maneira de construir família, de enxergar a questão da vida financeira. Você vai ter falhas. Então é importantíssimo, queridos, a figura da paternidade. Não é? E esses dias, como vocês estão ouvindo louvores, né, que novos aos ouvidos de vocês se parecem, por que a gente está cantando isso? Por que a gente canta isso? Por que isso? Para que isso? É ou não é? Então não é estranho, por quê? Porque quando não se entende, a gente não vai compreender, a gente não tem o sentido de declarar isso. E é muito importante, amados, frisar isso. A paternidade de Deus, ela é uma essência. E nós vimos desde o princípio, quando Deus sopra sobre a vida do homem, né, a imagem e a semelhança. Deus está soprando o que ali, amados? A sua essência, da sua vida. E assim nós vimos adiante cada pessoa carregando. Agora é claro, depois do pecado, nasceu-se gerações e gerações. Gerações que glorificam a Deus e gerações que desonram a Deus. Gerações que buscam a Deus, gerações que fogem da presença de Deus. Gerações que buscam o conhecer de Deus e gerações que se rebelam contra o conhecimento de Deus. Né? Então você vai ver isso na Bíblia, gerações e gerações. E aí então, a questão é, quando Deus libera da essência dele, da essência da paternidade, tá, gente? Então, a essência da paternidade, ela carrega um propósito. Esse propósito, como nós vimos na vida de todos aqueles que vocês ouviram, de Josué, de Ruth, e de José, de Timóteo, e de Eliseu, e tantos outros, você vai ver que esse propósito não é derramado assim, vuf. É ou não é? Então Deus levanta uma pessoa para que através desta pessoa, amados, os princípios, os valores, a cultura, a vontade de Deus seja ensinado. Olha só, seja ensinado. Agora imagina, queridos, e é claro que Deus, como soberano, onipotente, onipresente, um Deus santo, maravilhoso, ele poderia fazer isso aqui, e fazer todo mundo crer nele? Poderia? Mas ele ia quebrar um princípio, sim ou não? Se não, ele poderia ter feito isso com Lúcifer, sim ou não? Quando Lúcifer fez assim, eu não quero mais te servir, eu não quero mais te adorar, eu não creio mais em ti, eu não quero mais viver isso. Deus não poderia ter chegado e ter dado um reset nele? Ele é o Criador, sim ou não? Mas ele ia quebrar um princípio. Por isso, amados, que nós precisamos entender que Deus levanta um ministro ou um homem, uma paternidade para poder o quê? Manifestar essa essência e ensinar. E vai acontecer o quê? Que essa essência no mundo do Espírito vai o quê? Vai despertar os filhos. Ok? Nunca é obrigado, mas vai despertar os filhos, que esses filhos serão ensinados nesta geração para cumprir um propósito. Mas pode ter outros filhos? Pode, me diz uma coisa. Na casa ali do pai com aqueles 2 filhos, onde a gente vê a parábola do filho pródigo. A pergunta é, não tinha 2 filhos lá? Tinha. E aí o propósito estava onde? Poderia estar no mais velho, sim ou não? Mas não estava, porque o coração dele não estava ali. Então, pode ter vários filhos, mas o que Deus busca hoje é o quê? Deus busca
amados, filhos conectados a um DNA, filhos conectados a essa essência, e aí filhos que vai ter o quê? Essa figura de uma paternidade para formá-los. Sim ou não? Sim, porque senão Moisés teria dado ao quê? Aos seus filhos essa essência, sim ou não? Mas não foi. Moisés deu àquele que buscava, que conectava, que estava ali diante de Deus. Então, na regra geral, que acontece em muitos ministérios, né, se deixa para o filho biológico, né? Então, às vezes, o filho biológico só é filho biológico, nem se converteu em um filho espiritual. E geralmente, né, como eles usam esse termo, o presidente do ministério vai deixar o quê? Para o filho biológico, é ou não é? E no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, a herança, legado, a essência se dá a filhos espirituais, filhos de DNA, não de sangue comum, não de sangue, mas de DNA espiritual, amém? Por isso que nós precisamos, hoje o Thales com a Yasmin, com o Benício, é a mesma coisa, ensinar, gerar, manifestar ali de uma essência da vida de Deus, porque quando o Benício estiver, vamos supor, qual é a herança? Né? Vamos colocar ali a Nina, qual é a herança que se vai deixar? É ou não é? Vocês quando casarem, qual é a herança que vão deixar? Ah não, vou deixar porque é o meu filho, mas se esse filho não honra a Deus, é ou não é? De que adiantaria se um filho não honra a Deus, se não busca a Deus? A gente vai ver na Bíblia, a própria história de Eli, quando fala de uma geração de profetas cegos, né, que quando lhe é levado os filhos e a arca, amados, os olhos daquele homem já estavam fechados. Por quê? Porque não enxergava, ele queria o quê? Manter filhos pela naturalidade. E aquilo que foi ensinado aqui, o elo de um filho espiritual com um pai espiritual não é afinidade emocional. Ah, eu não gosto porque me chamou a atenção. Ah, eu gosto porque me ajuda. Ah, eu gosto porque me abraça. Não é isso, não é uma questão emocional, é uma questão espiritual. É uma questão de princípios, de valores, de cultura, de propósito. Amém? Amém. Diga a pessoa ao seu lado, por propósito, ou pelo propósito eterno de Deus. Aleluia? Então nós precisamos aprender hoje, talvez, né? E não sejam aqueles que se retêm, porque olham uma letra de uma e falam, não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Não, adoração não é o que tu quer entregar para Deus, é aquilo que Deus quer que você entregue. Amém? Lembre-se da oferta de Abraão, quando Deus pediu o quê? O seu filho, sim ou não? Abraão era rico? Muito, riquíssimo, a Bíblia fala, sim ou não? E Deus poderia ter pedido toda a riqueza de Abraão. Abraão, me oferta isso. Não, ele pensou, me dá teu filho. Então, a adoração, e aquilo era um ato de adoração é um ato de obediência, né? Então, se a gente tem dificuldade de obedecer, creia que você não é apto para adorar a Deus. Mas Deus quer que você entenda o que é adoração. Adoração é um ato de obedecer. Abraão, na hora que entrega ali, ou leva Isaque, amados, para oferecer a Deus, era um ato de adoração? Adoração em ação, olha só. Não era adoração de boca, ah, Deus te amo, papaizinho, ou pai querido, pai amado. Não, é isso que eu falo, que às vezes as pessoas querem falar que Deus é pai, mas cadê o ato de adoração? Cadê o ato de obediência? Então, creia, e você pode até discordar disso, mas creia, você não é filho. Você não é. Ah, não sou teu filho. Não estou falando disso. Estou falando do próprio Deus. Porque Deus, Ele quer ser adorado da maneira dele. E não como os homens querem estabelecer a adoração. Agora eu posso, Deus. Agora eu vou te dar adoração. Não, agora eu não posso, Deus. Agora eu não vou te dar. Então, a adoração é um ato de obediência. Amém? Vale muito falar, se a gente não entende isso, nós continuaremos como órfãos, né? E ontem o Thales ou a Yasmin falaram também um pouco sobre as características de orfandade, né? E eu já tinha aqui alguns pontos também marcados, mas ele falou, foi muito válido. Mas vamos ver aqui algumas características de quando a gente decide, número 1, decide caminhar a orfandade. Quando você decide caminhar a orfandade, que você tem a oportunidade de ter a instrução, de ter a formação, de ter a essência, de ter o DNA, e você não quer, né? E também tem quando a pessoa chega e ela vem realmente e desconhece disso. Então, Deus ali pode abrir o entendimento dela para que ela possa viver e ter isso, ok? Vamos lá, algumas características aqui, ó. Pessoas revoltadas, pessoas rancorosas, pessoas inseguras, né?
Então, alguns pontos aqui, eu acho que foi falado também. Você tem que sentir que você pertence a isso aqui. Ah, não vou fazer, não vou, aqui eu não me sinto. Temos pessoas que talvez vêm e não se sente pertencente. Temos, né? Temos uma pessoa vem e diz, eu não me sinto bem. É pertencimento. Entendeu? Pertencimento. Não é que ela não é acolhida. Você vê que todo mundo vai e abraça, sim ou não? Dá uma palavra, mas ela não se sente parte daquilo dali. Dificuldade de se relacionar, esse é o ponto principal, tá? Da orfandade. Dificuldade de se relacionar ou se submeter com a figura de autoridade, amados. Imagina você crescer 20, 30, 40 anos da sua vida sem essa figura, que é a primeira representatividade, que deveria ser a primeira representatividade de Deus, que é a figura do pai biológico, que é o pai que deveria ser, né? Só que hoje a nossa sociedade não está assim, né? Grande parte. Então, o que acontece? Se você tem essa ausência de alguém que diz, faz, não faz, siga aqui, faça isso, mostre, se posicione dessa maneira. Se você não tem isso, aquela régua, né? Aquela régua que depois a gente vê no Apocalipse que é entregue aos apóstolos e profetas para medir. Se você não tem essa régua para não ir além do que deve e nem estar lá embaixo, né? Sem motivo, se você não tem essa régua, quando vem uma régua, que é a régua medida, você não consegue se submeter. Então, a orfandade, ela atrapalha muito isso, relacionamento, e nós temos dificuldade de nos submeter às autoridades espirituais. Por quê? Porque a autoridade espiritual, ela vai representar a figura de Deus como Pai, sim ou não? Que também deveria ser na totalidade, mas infelizmente, né, quando não se conhece o propósito eterno de Deus, não tem como ser paternidade. Você vai deixar o quê? Ah, não, eu estou preparando a igreja para receber a visão X, Y. Essa não é herança, esse não é o propósito que Jesus deixou para a sua igreja. É ou não é? Então, as pessoas, infelizmente, muitos líderes religiosos só preparam a igreja para herdar um avivamento, para herdar um arrebatamento, para herdar uma salvação, né? Que isso, obviamente, também é importante, mas nós sabemos que não para por aí, né? Então, a orfandade, como eu falei, é um dos frutos da raiz da iniquidade, porque nasceu em Satanás, rejeitando a figura do seu Criador, onde nasce todos os sentimentos doentios, pela ausência de um DNA, da formação, da identidade, do propósito e do destino. Ok? Queridos, então, é claro que não finda aí, né? O que a turma ministrou esses dias foi muito poderoso, foi algo tremendo, mas nós sabemos que não para por aí. Adiante a gente sempre vai nutrir quando as pessoas vão vir, que vão vir órfão. Então, o órfão que vai vir dando trabalho, dor de cabeça, rebeldia, isso, bababá, não crendo em nada disso, achando que é loucura, tal. Você está entendendo? Mas é órfão, e terá aqueles que vai despertar no espírito e vai se conectar a este propósito através dessa essência. Amém? Então, vamos para a palavra que hoje Deus nos tem separado para hoje. Olha só. Aqui nessa palavra nós vamos ver a figura desse Deus que é Pai, olha só, na figura do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é tremendo, porque Jesus também é Deus, sim ou não? 100% Deus, 100% homem, sim ou não? Mas na parte que cabe do 100% homem, ele decidiu o quê? Manifestar a essência de Deus. Então, ele é a figura do homem, olha só, que manifestou na sua essência 100% a essência da paternidade, ou a vida de Deus. É por isso que quando a gente linka, a gente já cantou aqui, Manifestar o Cristo? Já cantamos? Cantamos? E o que é o Cristo? A plenitude de Deus. Sim ou não? Cristo é a plenitude de Deus. Sim ou não? E Cristo não habitou em Jesus? Sim. Então tu tem que destravar tua mente para entender um pouquinho mais amplo as coisas. Você compreende?
Vamos prestando atenção aqui, está na palavra. Vamos lá para a gente poder avançar. Então, aqui, queridos, nós podemos ver este, que é Jesus, que nasceu da carne, do sangue, 100% homem, mas também designado ou manifesto um Deus que ali, amados, vem sobre a terra, abre mão da sua majestade, da sua glória e se manifesta como homem. É tão claro isso que Jesus teve sede, sim ou não? Quando ele se encontrou com a Samaria, com a mulher samaritana, sim ou não? Ele teve fome, sim ou não? Quando ele estava no deserto. Então era um ser humano comum como nós. Só que as decisões dele, as decisões de Jesus 100% homem, foi para quê? Para que a essência do Pai, a essência de Cristo habitasse nele. E a essência de Cristo e a essência é a mesma coisa? Não. Ok? Designe e propósito, só vai diferenciar. A vida é a mesma. Você entende? Assim como Deus se manifesta com 7 espíritos, sabedoria, entendimento, é a mesma. Ok? Mas aqui a gente vê o quê, amados? Esse Jesus, que é 100% homem, ele vai obedecendo, ele vai se permitindo ser direcionado, ele vai buscar no próprio Deus o que é direção, para manifestar a vida desse Deus. A vida de um Deus, ok? Então, vamos lá em João, no capítulo 5. Ok? João, capítulo 5. Vamos começar aqui no versículo 19, ok? Qual é o subtítulo aí do versículo 19? Testemunho de João Batista. Oi? Não, João, eu acho que eu devo ver. João, capítulo 5, versículo 19. Perfeito. Jesus explica a sua missão. Ok? Então Jesus ali está explicando o propósito para qual ele veio. Ok? Vamos lá? Acompanha, tá, gente? É importante. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ok? Jesus está explicando a missão dele. Ele, como filho, não pode fazer nada. Nada. Curar, orar, nada. Por ele mesmo. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Olha só. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens, todos os honrem, novamente, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Ok? Então, esse texto, amados, é importante a gente ler com muita calma, porque o próprio Jesus está falando assim: nada é de mim. Como não, se ele é Deus? É isso que eu estou falando. Ele vem para mostrar um modelo. O Deus poderoso, soberano, se faz carne, ser humano, para mostrar como nós devemos viver, ser e manifestar, ok? Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. É por isso que a palavra que eu trago sobre o reino é a palavra que está sobre a nossa
paternidade. E a nossa paternidade, assim por diante. Então é um desígnio que se carrega de geração em geração. Lembra-se quando Jesus pregava sobre o reino? Os profetas pregaram sobre o reino. Daniel pregou sobre o reino. Então, o que nós carregamos não é uma mensagem solta. Não é abrir um lugar para falar de coisas aleatórias. Nós carregamos o quê? Um propósito, um desígnio. Que isso tem a ver com a vontade de Deus. Amém? Então esse Pai que está lá em cima, na essência, nos incumbe a essa tarefa de manifestar a vontade dele. Ok? Versículo 24 ainda. Vamos novamente. Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os viverão. Você entende o que significa isso aqui? Você entende? Vai chegar a hora que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e viverão. O que significa isso? Vocês lembram que quando Jesus vem e no meio das trevas uma grande luz, e com aquela luz muitos que estavam mortos ou presos nas trevas vieram para a luz? Então nós estávamos o quê? Mortos. Que a vida do Pai está no Filho. E lhe deu a autoridade para julgar, porque é filho do homem. Nesse quesito, filho de Deus, né, o prometido, o Messias. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora é o sentido. Ressurreição, isso. Aos que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Olha só, então, o querer, o parecer, o julgar sempre em Deus. Por isso, amados, que às vezes eu sei que vocês até percebem, eu questiono, né? E é muito difícil dentro das funções de ofícios ministeriais, vocês verem uma pessoa fazendo palhaçada entre nós e o juízo não vir. Porque na verdade, amados, existe espaço para cada momento, existe um momento para cada situação. Alguns ouvirão a direção e não cumprirão, e propriamente eles se entregarão à ruína. Imagina hoje essa palavra tão forte que a gente ensina dentro da unção de mestre, evangelística, pastoral, vou dizer, dentro dos ministérios de edificação, já confronta, é ou não é? Então, as pessoas, elas têm oportunidade de ouvir várias vozes, a voz de um pastor, de um evangelista, de um mestre, você entende? Para nunca dizer, me fechar a porta do reino. Então as pessoas, elas vão fazem coisas no meio, amados, do corpo de Cristo, mas elas não sabem o dano que elas estão cometendo para elas. Vocês lembram aquele menino que estava na posição errada, na hora do apóstolo Paulo? Pois era apenas um garoto, tadinho dele, sim ou não? Mas caiu e morreu. Então, quando nós brincamos no meio do corpo de Cristo, a gente atrai juízo sobre nós. Por isso que às vezes não precisa de uma palavra, porque o próprio caminho da pessoa já está mostrando o quê? A rota que adiante ela vai colher. Vai colher. Então, às vezes, não precisa a gente bater muito cabeça com algumas pessoas, porque elas estão definindo o caminho delas, a vontade delas. E é triste, né? Porque, vamos dizer, o coração pastoral, né? Numa hora dessa, não quer, é ou não é? O pastor não quer, o pastor se joga, tira o carrapicho da ovelha, se coloca no risco e tudo mais. E às vezes a gente tem nos colocado em situações mais ou menos assim, aqui, né? Dentro do quesito pastoral. Mas a gente não quer, só que a pessoa está
construindo a rota dela. Mas nunca vai poder dizer assim, não, porque a palavra ali é forte, não porque isso é juízo, não porque me criticaram, não porque isso, não. Porque recebeu palavra de amor, de ensino, de orientação, profético, fundamento, isso, foi carregado, jogou para cima, entendeu? Só não foi arrebatado. Mas, é ou não é? Teve comunhão, pastora, enfim, todo mundo, é ou não é? Yasmin, Thales receberam, Jonathan receberam, abraçou outros, foi, ajudou, né? Já teve dor de cabeça ali, pastor, todo mundo já fez, sim ou não? Então nunca, eu sempre falo lá em Manaus, e eu preciso falar mais aqui, nunca ninguém nesse ministério vai sair porque não foi amado. Porque foi cobrado, amado, porque comeu muito, porque engordou, porque isso, porque tinha muita comunhão, porque tinha muita palavra, porque saiu de lá, porque tem muita palavra. Já tem, né? Já tem aí, ó. Porque é muita palavra, é muito isso, não sei o quê. É ou não é? Não tem ciranda, não tem boi bumbá, não tem Natal, não tem nada. Minha alma está aqui. Então, amados, infelizmente... E aí vamos lá, continuando. Nós precisamos compreender, amados, entender isso. Amém? Você vai vendo que Jesus ali vai falando. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Sabe o que é isso? Por isso que quando a gente fala de paternidade, eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando do quê? Da essência de Deus que nos autorizou. Porque paternidade não é figura de um homem, nem um carinha barbado, entendeu? Nem um carinha isso, é a essência de Deus. Por isso que paternidade, amados, é essa essência. Você entende? Eu poderia estar falando aqui durante todos esses anos muitas coisas, sim ou não? Como obter a chave, envelope branco, subir para... Olha que, amados, o monte é bem aqui. Eu poderia estar fazendo toda sexta-feira, a noite do monte. Hã? Poderia. Não é fechar? Fecharam? Eita. Pronto, mano. Os irmãos que vão para lá vão se desviar. Não tem mais agora fazer? Você está entendendo? Poderia. Mas o quê? Eu estou falando daquilo que não me pertence, daquilo que não é de mim. Eu estou falando do quê? De um reino, de um rei, de um Deus. É isso. Então eu não falo de mim mesmo. Eu falo da essência, amado, de um Deus, e que essa essência, ela possa despertar filhos, aleluia. Amém. Versículo 32, outro, o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro, o testemunho que ele dá de mim, então, é o que as pessoas veem em mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, ok? Então hoje, como eu sempre falo, se um apóstolo não prega sobre Cristo, tchau. Se um profeta não prega sobre Cristo, tchau. Se um evangelista, um pastor, um mestre não prega, tchau. Não tem. Agora, pregar sobre Cristo é pregar sobre a mentalidade de Cristo. Pregar sobre a mentalidade de Cristo é pregar sobre a plenitude de Deus. Pregar sobre a plenitude de Deus é pregar sobre o reino de Deus, a vontade dele. Pregar sobre reino é pregar sobre cultura. Pregar sobre cultura é pregar sobre o propósito eterno. Pregar sobre o propósito eterno é pregar sobre paternidade, sobre filhos maduros, sobre expansão, sobre os pilares, sobre os 7 montes. Pregar, entendeu? Sobre todas essas coisas. Ok? O reino eterno, pregar tudo isso. Aleluia. Agora, aqui 35. Ele era a lâmpada que ardia, alumiava, e vos quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, olha só, né? Por quê? Porque João foi preso, e quando os discípulos falaram, quem era esse? E aí, João falou bem que, vai lá e pergunta dele se ele é. Uau! Como assim? Quem ele é? É aquele que você pregou a vida toda. De repente, João estava igual aos judeus. Bugou. Estava aqui e de repente não sabia. Mas você vai lá e pergunte. Se for ele, caminha com ele. Entendeu? Porque naquele momento, quem era a luz? Quem era a luz? João. Está aqui escrito. João era a luz. E eles se alegravam. Mas quando veio uma maior luz, aquela dali é a luz. Então, por isso que eu falo, amados.
Eu vou dizer para vocês, se a restauração de todas as coisas, elas forem em 5 anos, olha só, em 5 anos, prepara-te. Sabe por quê? Porque no reino eterno não vai ter apóstolo, não vai existir profeta, não vai existir mestre, evangelista, não vai existir nada disso. Não vai existir a paternidade física, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, já era, porque o próprio Pai vai vir, aqueles que testificam dele, e é pelo DNA. Eu não sei, mas eu enviei os profetas para ensinar, eu enviei os apóstolos como pais da igreja para ensinar. E como é que você não sabe? Como é que você não testifica de mim? Imagina Jesus chegando com os discípulos de João. Quem é esse? Ele pregava sobre quem? É sobre Cristo. E tu não sabe quem eu sou? Então no reino restaurado, amado, imagina Deus vindo para habitar em nós, para habitar, amados, através das nossas vidas, e a gente, mas quem é? Eu enviei a paternidade para ensinar, para testificar de mim, para ligar você a esse propósito. E aí, tu vai dizer o quê? É que eu não entendia naquele tempo, é que naquele tempo eu já era, amados. Então imagina, se der um reboliço, uma terceira guerra, uma bomba, e acontece, entendeu? Aí, Senhor, preserva os seus filhos, não sei como vai ser, mas enquanto isso nós precisamos tocar fogo na terra, de que maneira? Através da palavra profética. Porque a Bíblia fala que o fogo que vai consumir essa terra é o fogo da palavra profética, ok? Por isso, nesse tempo, que como a Yasmin sempre fala, o apóstolo sempre ali, manso, tal, por quê? Porque é uma graça. Daqui a um tempo, essa graça não vai vir, porque depois o Senhor vai dizer assim, e o profético, e o apostólico? Porque se não aguentariam, não era para permanecer. Até quando? Você entende? Então, ninguém aqui vai poder dizer assim, não, porque lá era isso difícil, porque não. Amados, você vai ver que isso é muito importante. Se a promessa de Deus se cumpre e vem o tempo, em 5 anos, tudo, acabou. Acabou pastor, acabou, porque no reino eterno não vai ter, não. Todos nós vamos estar diante do... Aqui, mas vamos voltar a 30. Dito essas coisas, muitos creram. Muitos creram. A Bíblia não está falando todos creiam. Muitos. Então entenda isso. Tá? Muitos. Então a gente vai ter uma guerra. Nós vamos ter uma guerra enquanto cultura de reino, enquanto casa paterna. Por quê? Porque muitos irão querer vir. Porque ele prega a verdade, eles vivem a verdade, eles são legais, eles fazem isso. É ou não é? Mas não vão querer se converter e vão querer ser o quê? Órfãos no nosso meio. E aí eu vou dizer, quais são as características dos órfãos? Vão ser rebeldes, rancorosos, inseguros, vão ficar, entendeu, se prendendo na falta de perdão, baixa autoestima, e aí vai. Por isso que tem pastores que às vezes, se mata. Porque a igreja suga toda a força dele. Tem pastores aí que chegam numa idade, se mata, se suicida. Infelizmente. Mas por quê? Porque é uma igreja de meninos, de pessoas doentes. E essa é a diferença entre a igreja que vive a cultura do reino e a igreja que vive de qualquer maneira. Por isso que nós, enquanto pais espirituais, por isso que nós, enquanto paternidade, amados, nós temos que lutar contra esse espírito de orfandade. E às vezes você vai nos ver agindo de maneira, mas é para preservar os filhos legítimos. Lembra a história dali de Ismael e Isaac? Nós precisamos preservar os filhos legítimos. Por quê? Os órfãos, eles vão sempre vir para o quê? Para causar confusão e tomar o lugar do Isaac, dos filhos legítimos. Você entende? Nós precisamos, e vocês como filhos precisam identificar isso. Chegar a conversar, não, mas eu não concordo não. Amigo, tem Universal, tem Assembleia, tem isso, tem aquilo, um monte de lugar. O que tu faz aqui? Sim ou não? É claro que a pessoa vai ter o tempo, vai aprender, não, eu entendi, vi, vai falar até a linguagem dele, eu entendo a visão que vocês vivem. É ou não é? É ou não é?
mas eu não quero não isso aqui, entendeu? Eu quero uma visão que eu possa me estar melhor. Amigo, então, tranquilo, eu fico feliz, gente. Por isso, quando alguém que decide assim, não, eu não quero, eu falei assim, tá aí o Jonathan, que nós já reunimos, oramos, Deus abençoe, fizemos bolo, vai, Deus abençoe você. Amados, não, tá aí o Jonathan, que nós já fizemos isso uma vez com uma pessoa. Não foi o Jonathan tá aí, gente, que é isso? Aqui. Então, o que ocorre? Quando uma pessoa entende que ela não quer isso, não quer viver, a gente tem alegria de poder liberar ela. Se fosse um líder religioso, o que o líder religioso faria? Não, vai ficar aqui, se tu sair eu vou te amaldiçoar, o mundo vai acabar para ti. Não, a pessoa não quer estar, amados, a gente abençoa, vai lá, ó, vá, fique lá, Deus abençoe, Deus prospere, Deus, enfim, vai. Porque se permanece aqui, amados, o diabo vai usar, o inimigo vai usar para gerar. Lembra a historinha das vezes dos grupos separados, naquele caso lá? Não tira, por quê? Porque vai causar situações. Então é muito importante a gente preservar. Às vezes eu sei que vocês não vão entender determinadas atitudes, mas como eu falo, gente, são 25 anos a gente trabalhando com pessoas. 25 anos é quantas faculdades? 5, 6 faculdades. Você está entendendo? Então, 5 faculdades. Então a gente sabe, a gente sente, a gente percebe, o Espírito fala, o Espírito vai, entendeu? Quando a pessoa quer, quando a pessoa não quer. Você entende? Então, talvez às vezes vocês não vão entender a atitude, compreender a situação, mas é que a gente está enxergando lá na frente. O momento aqui pode ser assim meio doloroso, sim ou não? Mas lá na frente a gente está enxergando isso. Versículo 32, 31 ainda. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, olha só, se vós permanecerdes na minha palavra. O que era a palavra? Ensinamento. Se vocês permanecerem, a gente crê, olha só, né? A gente crê agora, crê. Então, se vós permanecerdes nas minhas palavras, que era o ensinamento que Jesus estava trazendo, sois verdadeiramente os meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade. Então, olha só, eles ouviram o ensinamento, sim ou não? Sim. E aí Jesus fala, se você permanecer, aí sim tu vai conhecer a verdade. Porque a gente, amados, quantos milhares de cristãos já leram isso aqui 30, 40 vezes e acham que conhecem a verdade? Ler isso aqui, conhecer e não praticar, não é conhecer a verdade. Porque a verdade é viver o ensinamento de Jesus, sim ou não? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes as pessoas elas se enganam. E gente, tudo isso é muito forte, sim ou não? Às vezes a gente vai falar isso para uma pessoa ali fora, eles não vão entender nada disso. Cara, que isso? O cara só está julgando, não é julgando, é a verdade. Eu te pergunto, em algum momento eu estou falando de mim aqui? Você está entendendo o que é a paternidade? Então, nós estamos trazendo da essência daquilo que Deus colocou nas nossas vidas, que é da vida de Deus. Então, o que eu tenho que ensinar, ministrar, é concernente ao propósito eterno de Deus. É isso. Versículo? Vou me ajudando, é isso. Respondeu-lhes, olha só. Respondeu-lhes, somos filhos de Abraão. Amados. Como dizes tu, sereis livres. Amados, escuta. Não, vamos aqui no 32 ainda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? 33. Respondeu-lhes, somos filhos de Abraão. Por isso, amados, a mesma coisa. Hoje a pessoa fala assim, não, eu sou filho de Deus. Gente, se não for por Cristo, olha só, se não for por Cristo, é ou não é? É ou não é? Aí chega em Cristo assim, é descendente de Abraão? Tá. Não seria muito mais fácil Deus conectar diretamente? Não, mas foi conectado quando o véu se rasgou. Isso significa todos, amados, que podem ter acesso.
Ninguém é restrito, ninguém é impedido. Só que Deus usa o quê? Como Deus é um Deus organizado, Ele usa o quê? Ferramentas. Para que a gente não... O véu se rasgou, a gente entra... Ei, Deus, até aqui, né? A gente viva um propósito e nos apresente diante de Deus, como filhos maduros que vai carregar esse propósito. Sim ou não? Então, ali Jesus... Amados, esse contexto todo fala de paternidade de uma maneira muito poderosa. Aí eles chegam e falam bem assim, não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos, tem uma tradução que fala de filho. Nós somos filhos de Abraão. E aí, como é que você está dizendo que nós somos escravos? É a mesma coisa. Quando Jesus chega para Nicodemos, quanto tempo tu está pregando? 55, Zé. Pois é, tu nunca... A fase, o testemunho, isso e tal, bababá. E eu falei assim, apóstolo, eu não quero. Eu comecei a chorar. Eu não quero decepcionar Deus, eu não quero. Eu não quero ser uma pessoa onde eu não manifeste a vida de Deus. E é muito forte para mim, porque, amados, você está numa posição dessa, quando vocês falam de paternidade, amados, olha a minha responsabilidade. É muito mais fácil ser como os outros ministros. Gente, não me chame nem de pastor, me chame de beleza, e aí, colega? Porque aí eu posso errar, pecar e não ter responsabilidade nenhuma. Mas quando a gente traz um ensinamento sobre esse, sabe o que acontece? A nossa responsabilidade, ela é muito maior. É muito maior. Eu te falo assim, você é pai? Ah, então você é pai. Você diz, não, vamos tratar como irmão, e aí, beleza? E aí, tá aqui, né? Vamos tratar entre nós aqui. Vamos jogar uma bola ali, vamos jogar videogame, tá? Você está entendendo? Mas quando a gente traz esse entendimento para que a igreja veja o que há de Deus em nós, amados, ai de nós. Você está entendendo? Então não há vanglória própria nisso, não. É entregar os nossos corpos, como o apóstolo Paulo diz, como sacrifício vivo. Você entende? Como sacrifício vivo. E aí então, e ele falou assim, não, você vai, meu filho. E aí eu fui meio que arrastado, né? Assim, chegou lá, eu subi chorando. E eu estava com a Bíblia. E eu já tinha feito uma oração a Deus um tempo atrás, né? Assim, Senhor. Uau, foi muito forte aquele momento. Aí veio uma palavra para cada um dos pastores, novéis, né? Os novéis. Então, quando chegou na minha vez, na vez dos últimos 5, Deus mudou a palavra, que está gravado, né? A gente tem esse momento. E aí veio um profeta, né? Que é o apóstolo Marcelo, também falei como profeta, ele veio e falou bem assim, Deus, através da sua vida, vai lhe dar um ministério e você vai tirar o rebanho dele, as ovelhas dele dos pastos de palha seca. Não temas. Deus vai te usar para tirar pessoas onde eles estão comendo palha seca. Sabe o que é isso? Que loucura é isso, gente? Vocês sabem, né? Olha aí, ó, que está comendo palha seca. Você está entendendo? Hein? Então, é muito forte. Então, às vezes, uma chamada dessa, às vezes a gente fica assim, ou não é? Gente, você não sabe a luta, o sacrifício, você não sabe a guerra. Das pessoas olham assim, ali, ó, aquele dali, coisas e tantas coisas, gente, é muito terrível. Por isso que a gente está alegre, feliz, mas você não sabe o nível de perseguição que a gente sofre, com chavos, imagina, de situações pejorativas. Imagina nós, eu principalmente, que tenho um dever com a nação brasileira, no pilar da política, que eu entro e tenho que me manifestar. Em algumas redes, nós temos o Brasil que vivemos, eu tenho que manifestar. Você não sabe o absurdo que as pessoas falam ali. Esse pastorzinho aí que falar alguma coisa sobre ele, está bem roubando lá o dinheiro da igreja dele. Então vocês não imaginam, gente, as coisas, palavras, entendeu? Por quê? Porque eu decidi não ser um pastorzinho que vai ficar aqui. Não, eu quero meter minha cara na política. Eu vou lutar por essa nação. Eu conheço a dignidade, a promessa que Deus tem para a nação brasileira. E eu vou lutar. Porque uma paternidade também tem que se posicionar nos pilares. E eu me posiciono no pilar da família, no pilar da igreja. Por isso que quando eu falo pá contra o sistemão,
não deve falar das igrejas aí. Gente, se eu não falar, depois o ai é para mim. Porque eu sou chamado para isso. É diferente da igreja, diferente de você. Você não pode. Mas quem é chamado tem que beber o cálice. Então eu tenho que fazer. Entendeu? Vou para a economia, em todos os pilares. Estou em todos os pilares me movendo, estabelecendo decreto, isso e tudo mais. Então, é desafiador. Ficamos aonde? Versículo 33. Vamos lá. Reconhecê-los, responderam-lhes: somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Pronto. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, olha só, o filho sim, para sempre, entendeu? Por isso que nós precisamos romper essa mentalidade de escravo, da orfandade. Por quê? Porque tudo que fizer sempre será em prol de uma cultura, de um propósito, da casa que Deus precisa o quê? Restaurar, como o Thalio leu ontem. Nós somos um edifício bem ajustado para a morada de Deus. Então a conotação da casa paterna, além de representar a paternidade de uma igreja de pais e filhos, fala que vocês estão sendo gerados, trabalhados e formados para que Deus possa habitar na vida de vocês. Continuando. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de... Contudo, procurais-me, porque a minha palavra não está em... Fala para a pessoa do seu lado assim, sabe por que você odeia a palavra profética? Porque ela não habita em você. Porque quando a palavra profética habita em você, você se alegra, você celebra. Você entende? Porém, quando o profeta Jaime veio aqui, aquilo, entendeu? Ativava. Por quê? Porque está em mim. Eu me alegro, eu não fico lá assim. Será? Não sei. Você está entendendo? Então, quando a palavra de Deus está em você, você o quê? Celebra, você se alegra, porque está em você. 38. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vós, porém, fazeis o que visto com vosso Pai. Outra coisa, amados, sempre entendam isso, tá? Uma coisa. Quando você for relacionar ou escrever sobre paternidade, tá? Paternidade, você tem que escrever com letra minúscula. P minúsculo, tá bom? Ah, mas aqui nos louvores a gente vê com letra, é por causa do formato, correto? É por causa do formato. Mas aí nós precisamos entender o quê? Quando a gente se referir, nós precisamos escrever com letra minúscula. Porque Pai com letra maiúscula, somente Deus. Letra maiúscula se fala da pessoa, da soberania, dele, que é o único, o verdadeiro, ok? Dele, tá? Então quando a gente fala dos instrumentos de Deus, de uma paternidade que é onde Deus habita, a gente fala com P, a gente escreve e fala com P minúsculo. Não vão confundir, tá? Porque uma coisa é estar aqui, outra coisa de repente você escrever lá, paternidade de Deus, fazer um rema, paternidade, sempre com letra minúscula. Porque todos vão entender que é alguém que está sujeito a Deus. Ok? É alguém que está sujeito a Deus. Versículo 39. Então lhes respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai a obra de Abraão. Entenderam? 40. Mas agora vocês procurais matar-me, que vós, tendo falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Está vendo, amados? Você está vendo? Então não bate. Essência, DNA, não bate. Nós somos filhos de Abraão, mas calma aí. Então faça a obra de Abraão. Ah, mas nós somos sim. Mas Abraão não teve essa atitude que vocês estão tendo agora. Vocês estão procurando me matar. Olha só. 41.
Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos órfãos. Você sabe o que é bastardo, né? Tradução de bastardo? Órfão. Nós não somos órfãos, que é o que nós estamos, né, aqui trabalhando, orfandade. Nós não somos órfãos. Temos um pai, e aí o quê? Que é Deus. Vê? Então, quando é colocado o checkmate, presta atenção. Quando é colocado o checkmate, não, nós somos filhos de Abraão, tal. Aí Jesus vai lá bem assim, ei, eu conheço a obra de Abraão. Então eles foram pegos na mentira. Presta atenção, eles foram pegos na mentira. E o que eles fizeram para se sair da mentira? Não, é que nós somos filhos de Deus. Porque Deus está lá em cima e onde se vê? É ou não é? Então é muito mais fácil falar assim, não, eu sou filho de Deus. Lembra ontem? Como é que Deus vai puxar a tua orelha? Como é que Deus vai falar assim, epa, mentiu, mau caratismo, cuidado, não faça isso. Deus, ele precisa falar, né, através dos seus ministros, dos seus servos. É ou não é? Então, é muito mais fácil que hoje a igreja está fazendo, né, a igreja no seu geral, falar bem assim, não, é porque isso... Jesus... Não, mas você não está praticando. Aí agora a linguagem é assim, não, meu pai é Deus. Você vai ver muito YouTubes por aí falando, firmando categoricamente, porque tem versículos, né? Então, em cima dos versículos isolados, eles vão construir. E a gente está lendo aqui, ó, uma história, um capítulo, um contexto. E não dá nem para gerar outros contextos. Tá bom? Então, os caras pegam versículos para montar as teorias deles. Não, porque não precisamos de paternidade. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Amados, essa aqui era uma briga de quê? De questão de paternidade. Jesus ali é a paternidade, ele representa Deus. Ele vem com o espírito do Abba Pai. Ele vem para ensinar e conectar a geração a Deus. Amados. E os caras ali assim, não, a gente não crê em tu não. Já tem mais forte coisa aqui, né? Responderam-lhe, pois, os judeus, 48. Eles disseram, porventura não temos razão em dizer que tu és samaritano e tem? Demônio. Eles falaram o quê para Jesus? Então, quando alguém fala bem assim, esse cara aí, mano, é um demônio, esse cara é... Você entende? Então, por quê? Porque os ensinamentos, queridos, ele vai contra essa cultura que está aí. E a gente tem que ter assim, Senhor, só tua mão para me sustentar, para me segurar e me fazer suportar. É só o Senhor, gente. E não é aqui, né? Imagina lá em Manaus, que é a dimensão um pouco maior, as lutas que nós passamos lá. O líder de uma grande igreja, que é a igreja praticamente hoje 70% comanda o Brasil todo, ele mora lá, e ele proibiu as pessoas de falarem conosco. Ele deu comando para que ninguém falasse. Quando ele falou assim, não, essa pessoa não mora, ele falou que a gente morava na Argentina, porque ele não queria que ninguém do rebanho, que é quase 10, 20 mil pessoas ali, 10 mil pessoas fixas e 20 mil congregados, e deu essa notícia, né? Falou assim, olha, não procure, porque ele nem mora mais aqui, ele mora na Argentina. Por quê? Porque a gente prega uma verdade, bate de frente com a cultura deles. Então, gente, não vocês pensam que a nossa vida é folga, a vida é boa, né? Tem os embates, tem as guerras, entendeu? Então não é fácil. Não é fácil, mas um dia você vai estar bebendo desse cálice. Um dia tu vai saber assim, uau, eu desprezava tanto ele, pensava que ele só ficava no apartamento, só lá. Meu Deus, tem uma reunião já. 49. Vamos. Replicou-lhe Jesus, eu não tenho contrário, honro ao meu Pai, e vós desonrais. Mas calma aí, eles não falaram mal de Deus. Como é que eles desonraram a Deus? Eles nem falaram mal de Deus. Eles só falaram assim, não, Deus é o nosso paizinho querido. É ou não é? Você que tem demônio. Então, na verdade, quando eles falaram de Jesus, eles estavam falando de quem? De Deus. A mesma história. Quando Deus fala para Samuel, Samuel, não te preocupe, ele não é você, eles estão falando de mim. Por que estavam falando aqui de Deus? Porque Jesus estava falando a palavra de...
Então, quando eles falavam que Jesus era tudo aquilo, eles estavam falando de Deus, porque o que Jesus falava era de Deus. Entende? Por isso que é a segurança. E a gente não se preocupa, né? Que as pessoas falarem, amados, a gente está falando de Deus. Então a gente não se preocupa, porque o próprio Deus vai se garantir nisso aí. Não é a gente que tem que entrar numa guerra. Você está entendendo? E falam, né, Thales? Por aí a gente já ouviu algumas notícias aí, já proibiram até de descer aqui nessa rua. Você não desce naquela rua. Você não sabe de nada, está chegando agora, olha aí, né? Mas vai entrar na guerra também, ouviu? 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que alguém guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Disse-lhe os judeus: agora estamos certos de que tu tens demônios. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, nosso pai? Aí rapidamente voltaram, vamos para Abraão, né? É maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram? Pois, quem pois te faz ser? Lembra que ele começou lá no início, que a gente começou falando? A missão dele é fazer a vontade do pai. E ele falou. E depois de 7 meses, ainda não entendi. Depois de 2 anos, não entendi. 10 anos, não entendi. Falei assim, então calma aí, mano, porque tu tem uma pedra na tua mão, hein? É ou não é? 54. Respondeu Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. Lembra? Por isso que não devemos pregar de nós, mas sim de Pai, do Deus. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso... Entretanto, vós não tendes conhecido. Opa! Viu? Hoje a igreja ela fala isso, Pai, mas na verdade ela não conhece. Para elas conhecer, elas têm que conhecer o Filho, Cristo, Jesus. Para elas estarem ali, elas precisam o quê? Conhecer a promessa de Abraão. E a promessa de Abraão tem a ver com o propósito eterno de Deus. Se não conhece o propósito, não conhece. Não, mas a gente conhece Abraão, mas não conhece o propósito, não conhece Abraão. Não, eu conheço, já estudei. Não conhece. Você está entendendo? Então, gente, eu não sei por que Deus fez isso. Mas pergunta dele. Mas eu só estou obedecendo, é ou não é? Eu só obedeço. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua... 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu e se regozijou-se. 37. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e como é que tu viste Abraão? Que loucura. Não, mas Deus está lá em cima. Como é que Deus, o Pai, pode estar em você? É ou não é? Que loucura. É a mesma coisa, gente. Satanás pira quando Deus fala que ele vai tabernacular em nós. Como tu, sendo grande, tu não deixou nem sentar do teu lado, tu vai habitar nesse negócio aí? Não. Que loucura. É quando o apóstolo Paulo fala, somos vasos tão simples e colocado dentro de nós uma glória tão poderosa. Que loucura. Não sei por que Deus decidiu assim. É ou não é? São coisas. Você está me perguntar, não sei, Thales. Vá perguntar. Vai enrolar Deus. Eu não vou ficar enrolado, não. Está entendendo? Que loucura. Jesus tinha. Aí podia assim, não, mas você leu. Não, ele esteve. Quando ele já... Vamos ler aqui, é melhor. Respondeu-lhe, 58 ainda. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Mais um nó na cabeça dos caras. Então, pegaram as pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu. Falei assim, ei, Jesus, essa cambada não vai se converter não, meu. Vou dar o pé aqui que ainda não chegou minha hora e não vou nem facilitar para eles. Amados,
Não. Paternidade é algo muito forte. E enquanto, não somente nós, enquanto cultura, mas enquanto a igreja no mundo, ela não entender isso, ela não vai entrar numa dimensão maior. E não é, como a pastora falou, não é alguém chegar e falar assim, não, eu sou teu pai,